É isso aí. Deixa eu ver aqui. Temos uma pergunta de Silvânia Abrantes. Senhor Gladius, pode falar um pouco sobre os direitos que alguns mentores acham que têm sobre as meninas que orientam, que acha de sub ter que pedir permissão para se retirar em grupos? Bom, impressionante. São duas perguntas, né? São duas perguntas que não têm uma correlação com a outra. Então vamos começar. Vou responder em separado e depois vou postá-las em separado. A primeira, Sr. Gladys, pode falar um pouco sobre os direitos que alguns mentores acham que têm sobre as meninas que orientam? Posso. Seguinte, no BDSM, algumas palavras da língua portuguesa são emprestadas e elas têm um suave, um leve desvio da sua origem do nosso português falado normal. Dentre estas palavras que pegamos emprestadas do nosso idioma e trazemos para uso específico, mestre e mentor. São duas palavras interessantes. Vou falar das duas, porque as duas, mestre, mentor, professor, catedrático, são sinônimos no dicionário. Pode procurar. Então, elas têm uma mesma origem. Só que o mentor, no BDSM, desde que eu entrei nesse meio e conheci os usos e costumes, eu percebi com o que se usava, com o que era convencionado, que a diferença do mestre para o mentor é que o mestre, ele ensina interagindo. Ele é como se fosse um professor, mas ele não tem o rótulo de dono, ele não tem um poder de dono, mas ele tem algum poder. Um poder de professor, um poder de mestre. Isso até pode ser de forma remunerada ou não, mas ele, na condição de mestre, ele ensina interagindo. Então ele ensina brincando da coisa ali, com a parte que submete ou com o grupo. Logo, mestres sempre são dominantes. Ponto. Segunda questão. O mentor, ele, dentro do vocabulário do BDSM, do meio que eu frequentei, o mentor é aquele que não interage. Um mentor é aquela pessoa que, com boa vontade, ensina alguma coisa. Logo, um dominante pode ter um mentor submisso, como eu tive. Quando eu cheguei no meio BDSM, eu tive uma pessoa, uma submissa, da antiga, a Selena, maravilhosa, mãe de Noelle, um beijo para você se estiver ouvindo, que foi uma das pessoas que me receberam. Eu tive outras mentoras, tive mentoras dominantes, pessoas que me ensinaram como funcionava a dinâmica do meio. Por quê? Porque eu era um dominador, como direi, nômade. Eu não frequentava o meio. Quando eu queria interagir com alguém, eu tinha que recrutar no mundo baunilha, eu tinha que ensinar do zero. E foi uma experiência nova conhecer pessoas que já gostavam do que eu gostava. Só que essas pessoas já interagiam em grupos com uma certa dinâmica. E as pessoas que se predispuseram a me ensinar são meus mentores. E eu tive vários mentores. Tive a Rainha Lili, dominante. Tive a Perversa, de salto, maravilhosa. Sinto saudade delas todas, maravilhosas. Tive também Sadik, linda, maravilhosa. E tive uma submissa, que é a Selena. Elas todas se predispuseram a me informar. Olha, é assim que funciona, esse é o vocabulário. E como funcionava a dinâmica. Foram meus mentores. Eu tive do mentores submissos e mentores dominantes, mas ninguém se propôs a submeter a mim e me dominar. Nada a ver. Então, como a pergunta é uma pergunta do que eu acho que tem direitos, fujam. Quem se predispõe a mentorar outra pessoa já é uma atitude esmola de graça, assim, santo, desconfia. Né? Por que você quer me mentorar, meu amigo ou minha amiga? Qual que é o seu problema? Então, eu acho estranha a atitude. Eu correria de alguém que se propõe, não alguém que quer te ensinar uma coisa isolada, porque um mentor pode ser uma coisa pontual. Se eu tiver uma dúvida, por exemplo, eu vejo um dominante qualquer fazendo um determinado nó, um determinado laço, usando de alguma técnica que eu não conheço, eu vou colar nele e falar assim: e aí, como é que faz isso? Se ele, a partir do momento que ele se predispõe a me ensinar aquilo, ele é meu mentor. O que eu vejo é uma deturpação disso, porque eu já vi gente no limite da palhaçada de usar mentorado como se fosse uma coleira.
fulano é mentorado de cicrano. Pelo amor de Deus. Que isso? Que tipo de vaidade é essa que você tem que aparecer no nome de uma pessoa como alguém que tacitamente não tem que ter relação nenhuma com ela, porque você é um mentor, não tem que ter ligação com ela. Você não tem ligação de propriedade, de poder, de nada. O mentor é uma pessoa que se predispôs a ajudar. E para que está no nominho da pessoa? Eu acho que é uma atitude suspeita. E dado que nós vivemos num mundo assim muito complicado, em cima de gente bancando o que não é, sabe, gente interpretando papéis, a gente tem que se apegar aos detalhes, a gente tem que se apegar aos fragmentos, aos pequenos desvios que as pessoas cometem de comportamento, desvios de caráter, para poder formar uma opinião do tipo de gente que a gente está colando, que a gente está permitindo que colhe na gente. Então, o que eu acho do direito que algum mentor acho que tem? O mentor não tem direito. Ele não tem direito. Então não tem que... Se o mentor acha que tem direito, ele não é mentor, ele é um sem noção. Então, corram, senhoritas e senhoritos, pessoas submissas, que tem pessoas se propondo a ser mentores, cuidado. Tem muitos predadores sexuais que se disfarçam de mentores, tem muitos ratos, muitos parasitinhas que se camuflam em pele de lobo, dos lobos predadores maravilhosos, que vivem nas suas alcateias, que têm seus grupos familiares, que são criaturas nobres, com seus grupos. Né? Vamos lembrar que o lobo predador não preda a sua própria espécie. Então ele é predador para caça, mas ele não submete a sua caça. Ele é um dominante do seu grupo familiar. Um dominante é um lobo, sim. Por que não? Tem muita gente que acha que se vestir de preto, ter cara de mal, falar com algum conhecimento de causa de tudo, é dominante. Então, eu sei, é um problema, meninas. Tem muita mulher querendo se submeter, muito menino querendo se submeter e pouco dominador de verdade. Então, olha o que tem aí. Tem uma oferta enorme de caça fácil. Logicamente que isso vai atrair muito açúcar, atrai coisas boas, mas vai atrair muita barata, muita formiga, muito lixo. Okay? Então, isso é o que eu acho. Um mentor, ele ajuda com nobreza, ele ajuda pelo amor ao BDSM, ele ajuda por querer fazer o bem com as pessoas à sua volta. Agora, querer dar ordem, querer achar que tem direito, querer controlar a vida da pessoa, querer botar um nominho junto, o que eu acho? Sem noção. Não é gente do BDSM que faz isso. Isso é aquele bando de parasitas que está aqui querendo não sei o quê, com os valores todos tortos e tudo bem. Tá bom? Deixa eu só ver se tiver um comentário sobre isso. Olha lá, Silvânia Brandes fala atitude suspeita, né? Concordou comigo. O Dom Soares concorda comigo, o mentor não tem direito, ele apenas auxilia ou tira dúvidas. Eu concordo. A Úrsula fala, mentores são pessoas que servem a alguém de guia, de sábio e experiente conselheiro. Apenas isso eu também acho, Úrsula. Eu acho isso, concordo com você. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Já tem. Eita. Silvânia, outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar. Foi um comentário. Silvânia que fez a pergunta dos mentores. O senhor acredita que há meninas também que procuram mentores com a intenção de que eles as queiram como posse depois? Digo isso porque já vi meninas dizendo que não aceitam mentores casados. Esse é o máximo. Quer dizer que alguém se predispõe a te ajudar? Não, você quer me ajudar, mas você não pode ser casado. Mas eu quero, se você está com o pneu furado, deixa eu ajudar aí, por favor. Não, você é casado? Só para arrumar o pneu do meu carro, só solteiro, por favor. É mole? Gente, voltando na pergunta dos mentores, ou até, voltando à pergunta dos mentores para falar disso, isso é uma atitude sem noção. Só que gente sem noção, vocês não podem assumir que tem gente sem noção só no BDSM, tem gente sem noção no BDSM que seja apenas dominante. Tem submisso sem noção. Então, é óbvio que não existem só trastes na área do domínio. Tem traste submetendo também. Tem gente que não sabe direito do que isso é feito. Entendeu? Eu até acho lícito
que uma pessoa que se submete defina como seu limite que o seu dominante, menino ou menina, seja casado. Mas isso na intenção de uma relação de dominação e submissão. Dentro desse âmbito. Por favor, de onde se vem a ideia de que, olha, você vai ser meu mentor? Não, meu mentores na minha vida só solteiros. Que isso? Então, isso é uma segunda intenção da pessoa que está querendo submeter. Pelo amor de Deus, por favor. Por favor. Bom, Silvânia, kkk, adorei Sr. Gladys, legal, querida. Eu adorei falar também. Atos Menes. Salve, sobre mentora, vejo que muitos atrapalham na verdade, tendo em vista que a maioria não vive nem pratica. São mentores por ter poder sobre terceiros. Eles querem ter poder, né? Talvez seja isso. Talvez sejam pessoas que não têm a menor capacidade de conquistar um séquito, de conquistar um reino, de formar um reino, conquistar um grupo de posses para lhe servir. Então eles ficam nessa masturbação mental de ficar ensinando todo mundo, sou mentor de todo mundo, na expectativa de que alguma dessas caia na sua lábia doce. Olá de novo. Gostou desse papo? Dúvidas, perguntas, lamentações? Curta o vídeo e deixe seu comentário. E para ficar por dentro das novidades, assine o canal e clique no sininho para receber as notificações. Então, até o próximo papo.